seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da Neto Digital. Eu sou Hermes de Luna, vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos, pelas lentes da RCTV. Bem, hoje no 27 Segundos nós vamos conversar um pouco sobre a história da política brasileira para entender esse momento atual dessa crise institucional, política, econômica. Vamos conversar com o jornalista e historiador Nelson Coelho, já está aqui nos estúdios, para a gente compreender melhor como se dá esse ciclo histórico, porque não é a primeira vez que o Brasil enfrenta como república uma crise institucional. Um confronto, posso dizer assim, inclusive, entre os poderes legalmente constituídos. Deixa eu falar com o Nelson Coelho. Boa noite, Nelson. Prazer tê-lo aqui novamente no 27 Segundos. Hermes Luna, boa tarde, boa noite. Fico imensamente feliz em estar com você nesse programa, que tem tanta audiência, numa emissora limpa, livre, que a televisão é bem feita. Esse RCTV de 27 Segundos, esse foi um programa que veio para ficar e um programa que traz as notícias mais interessantes e os pronunciamentos mais sinceros das pessoas que têm alguma coisa a dizer à sociedade. Na sua apresentação, eu acrescento somente o seguinte: a crise também é ética e moral. Ética e moral. Ética e moral. Verdade, verdade. Mas não é de hoje que o Brasil enfrenta isso, né? Não. Décadas atrás, séculos atrás. Vamos começar por 30. Havia um acordo entre Minas Gerais e São Paulo chamado café com leite. Quer dizer, quando elegiam um presidente de Minas, na outra eleição era um presidente de São Paulo. Aí, quando foi eleito de São Paulo, ele resolveu não votar em Antônio Carlos, no presidente de Minas Gerais, e votou em Júlio Prestes, que era o presidente de São Paulo. Aí, os estados, grandes estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, se rebelaram e criaram a Aliança Liberal. Mas eu quero dizer que esse processo da Aliança Liberal, esse processo começou em 1924, com a Revolução Paulista. Dessa Revolução Paulista que o governo teve muita dificuldade em conter, nasceu a Coluna Prestes. Os revoltosos de São Paulo saíram em direção ao sul e, na altura de Cascavel, no Paraná, encontraram Prestes, que era comandante em Santo Ângelo, que já vinha com um batalhão para seguir peleando, como o gaúcho diz, pelo Brasil afora. Então, a Coluna Prestes, Miguel Costa, andou 26 mil quilômetros. Tinha grandes nomes, como Siqueira Campos, Cordeiro de Farias, Jurandir Bizarria Mamede, de grandes nomes eram tenentes. Passou pela Paraíba, é fato? Passou pela Paraíba. Passou em Curemas, estacionou em Curemas e foi a Piancó. E em Piancó há muitas contradições, mas em Piancó, quem entrou em Piancó foi o tenente João Alberto Lins e Silva. João Alberto Barros Lins e Silva, que vem a ser primo legítimo de meu pai. É de Bezerros, Pernambuco. Certo. Meu pai é de Bonito, fica ali pertinho. Pertinho. Então, na chegada a Piancó, um sargento que era ordenança de João Alberto, levou um tiro no coração e morreu ali. Então, João Alberto voltou até a metade do caminho, mandou um emissário a Prestes, aí Prestes disse que podia avançar. Aí eles avançaram e fizeram um massacre lá em Piancó, né? Um massacre terrível. E João Alberto disse que foi a soldadesca desenfreada
e insatisfeita com a morte de um camarada que era líder, era da brigada, um sargento da Brigada Gaúcha. Mas veja mesmo, Getúlio, aí em 26, essa coluna, ela se desfez e entrou na Bolívia, onde Prestes foi ser engenheiro de uma companhia inglesa que estava fazendo estrada de ferro. Mas ficou ali 2 ou 3 anos na Bolívia, depois foi para Buenos Aires, conheceu o comunismo, aceitou as regras do comunismo e não teve mais quem o tirasse de lá, nem Siqueira Campos, nem João Alberto, nem ninguém conseguiu tirá-lo, para ele seria o Estado-Maior, chefe do Estado-Maior. Porque Prestes, eu tive 5 vezes com Prestes. 5 livros que Zé Joffre lançou aqui, ele trouxe Prestes. Prestes era um sujeito irracível. Ele veio aqui num programa do saudoso Luiz Otávio, deu uma brigada com o Hélio Aguiar, com o Zé Otávio. Grande mesmo a brigada. Bem, mas o fato concreto é que Getúlio chegou ao poder em outubro de 1930. E, como todo gaúcho, uma vez instalado no poder, se esqueceu de eleições. Aí houve a Revolução de 32 de São Paulo. E a nossa polícia militar aqui as botinas, se passasse por cima de uma piola de cigarro amassado, queimava o camarada. Né? Então, houve a eleição. E Getúlio foi eleito presidente da República. E aqui na Paraíba, Argimildo de Figueiredo foi eleito presidente do Estado. E os senadores eleitos foi Virgínio Veloso Borges e Zé Américo de Almeida. Virgínio Veloso Borges era o quê do deputado federal Aguinaldo? Tio. Ele senador e Zé Américo, senadores biônicos. Sim. E Getúlio constituiu o governo, contentou. Zé Américo tinha sido ministro 2 ou 3 anos do início do governo dele, mas a confusão central da Revolução Paulista era o seguinte, que Getúlio, quando veio à frente das tropas do Rio Grande do Sul, quando ele chegou em São Paulo, nomeou João Alberto, com 27 anos, governador de São Paulo. Só podia desagradar as elites paulistas, né? Exatamente. Só podia desagradar como desagradou. Então, eles foram para a guerra, né? Foram para a guerra. E Getúlio teve muita dificuldade. Mas nessa dificuldade de Getúlio foi ajudado muito por Benedito Valadares, que conseguiu levar gente de Minas Gerais para o fronte. Com Dutra. Era Dutra o comandante das tropas governistas de contenção. Né? É interessante a gente observar esses passos na história da política brasileira, porque você já vai contando algumas cenas que se passaram e a gente vai encravando alguns pontos. Por exemplo, nós temos aí já um paraibano, aliás, vários paraibanos, mas um paraibano nessa história que já alinhava com a história atual, que é a Veloso Borges, né? A família Veloso Borges. Exatamente. Nós temos também aí a briga das elites, né? Contra o governo. Exatamente. Né? São coisas que vão se renovando em ciclos. Porque, João Pessoa, os governadores do Nordeste, até o Norte e Nordeste, depois da Revolução, foram nomeados por Zé Américo. Zé Américo era o delegado civil da Revolução Norte e Nordeste e Juarez Távora era o delegado militar. Aí nomearam Juraci para a Bahia, Juraci Magalhães, Mainá para Sergipe e só Pernambuco contemplaram com um governador civil. E outro militar, parente de Góes Monteiro, foi governador de Alagoas. E um Joffre, aqui da Paraíba, foi governador do Rio Grande do Norte. E um tio de Juarez foi governador do Ceará. Bem, Zé Américo, Getúlio é eleito para um mandato de 4 anos. Zé Américo era muito querido no Nordeste e tinha as graças de Getúlio.
até então tinha as graças de Getúlio, mas, como eu disse no começo aqui, o sulista é muito apegado ao poder quando fica. Então, Zé Américo, candidato a presidente da República, tinha um tesoureiro na campanha dele chamado Zé Leal de Alagoa Grande. Zé Leal foi o primeiro jornalista investigativo do Brasil. Trabalhava no Cruzeiro, ele investigou um contrabando de uísque que vinha das Guianas, levou uma surra em Recife, quase que morre. Mas Zé Leal era o homem de confiança de Zé Américo, e o segundo homem de confiança de Zé Américo na campanha era o jornalista Nelson Lustosa Cabral, de Patos. E a secretária de Zé Américo era Irmália Borges. Essa, sabe, Irmália, eu conversei muitas vezes com Irmália, que ela era uma redatora fantástica, tudo. E o comandante da campanha de Zé Américo era Benedito Valadares. Zé Américo mandou chamar Benedito Valadares e disse: olha, deixa eu fazer o que eu estou querendo fazer aqui. Já houve potes comunistas. O Partido Comunista acusa os oficiais de terem... O Exército acusa o Partido Comunista de ter matado oficiais do Minas e tudo. Então, Benedito, acaba esse negócio com o Zé Américo, você continua presidente lá do Minas Gerais, e era o Zé Américo era candidato, e o outro candidato era Armando Salles, lá de São Paulo. Valadares conservou o título de presidente do Estado, né? Zé Américo mandou Francisco Negrão de Lima andar pelo Brasil inteiro, convencendo os governadores que ia sair um pouco do café com leite? Não, ia sair um pouco da legalidade, porque ia dar um golpe, fechar o Congresso, para fazer as mudanças que ele queria fazer. Mas, enquanto isso, se aproximou dos perrepistas do pessoal lá de Plínio Salgado, que era o pessoal nazista, né? Sim. A ponto de entregar a mulher de Prestes, Olga Benário, e entregar a Gestapo, né? Exato. Bem, ele deu o golpe. Zé Américo aquietou-se, foi lá para o lugarzinho dele no Tribunal de Contas, e passou 6 anos na Rua da Relação, no Rio de Janeiro, onde funcionava a Central de Polícia. Ninguém sabe quantos morreram lá. Mas, inclusive, estavam presos lá Eneida, Graciliano Ramos, Zelinho do Rego, tinha muita gente lá. E primeiro e Preste também estava lá preso. Bem, aí há aquela célebre entrevista de Zé Américo que foi publicada. Mas antes da publicação dessa entrevista de Zé Américo, clamando pela volta ao Estado Democrático de Direito, acabando a censura. Mas antes disso, houve o Manifesto dos Mineiros, dos escritores mineiros. Antes tinha havido a conversa de Getúlio, o pacto que Getúlio celebrou com o presidente Roosevelt americano, para ceder Natal, ainda hoje... Como base aérea, quando né? base estava mais perto do sul da África, né? Do sul da África. Do norte da África. Isso. Tanto que até hoje o pessoal, os jornalistas do Natal, dizem Natal, esquina do mundo, né? É isso. Quer dizer, em troca disso, Getúlio recebeu a refinaria de Duque de Caxias, né? A fábrica de aço de Duque de Caxias. E prometendo que ia fazer eleição, e levando todo mundo na conversa. Mas o pessoal da República Velha começou a voltar como Otávio Mangabeira e fundaram a UDN. Certo. Otávio Mangabeira era o presidente, Zé Américo era o primeiro vice-presidente, e Vigílio de Melo Franco, o irmão de Afonso Arlindo de Melo Franco, era o secretário-geral do partido. Então armaram em 1945 uma jogada em cima de Getúlio.
Vigílio e Otávio Mangabeira dizem, Zé Américo, você vai conversar com o Dutra e vai dizer se ele depor Getúlio, ele é o candidato nosso, da UDN, na presidência da República. Mas deixa que Zé Américo não teve o devido cuidado de saber onde conversava com ele. Agamenon Magalhães era ministro da Justiça, o pessoal chamava Agamenon Magalhães de o Malaio, que tinha a cara chata e os olhos amendoados. E Dutra foi candidato de Getúlio. Mas mesmo assim, Dutra sendo candidato, o deputado Hugo Borg, de Campinas, criou uma frase, criou um termo célebre que se aplicou até em 1960 aqui, o queremismo. Eleição com Getúlio candidato, né? Sei. Eleição com Getúlio candidato. Nelson, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta no segundo bloco para a gente continuar acompanhando essa linha da história, né, esse relato histórico, para a gente entender e continuar entendendo um pouco dessa crise política, institucional e ética, como Nelson Coelho falou, já instalada hoje aqui no Brasil. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. De volta com o 27 segundos. Nesta sexta-feira à noite estamos conversando com o jornalista e historiador Nelson Coelho, entendendo um pouco desse relato histórico de como as crises políticas, institucionais e éticas acontecem no país. No primeiro bloco, o Nelson estava falando de 30 do governo Getúlio Vargas, a relação com o Zé Américo, né, as várias jogadas políticas, e chegamos na criação da UDN, esse partido que se fortaleceu, mas que a crise ainda estava para chegar, não é? A crise, a UDN lançou um candidato, o brigadeiro Eduardo Gomes. E o PSD lançou Dutra. E Getúlio criou o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e entregou a uma personalidade, que é a um personagem que veio a ser o seu substituto, que foi Jango Goulart. Em 48, houve eleição para presidente do Senado. Zé Américo foi candidato contra Nereu Ramos, perdeu a eleição por 39 votos. Zé Américo era presidente nacional da UDN, porque Otávio Mangabeira tinha ido ser presidente da Bahia, governador da Bahia. E Zé Américo queria a presidência do Senado, mas Nereu Ramos derrotou. Zé Américo aí não se conteve, porque já tinha briga aqui na Paraíba com Oswaldo Trigueiro, ele não se conteve, renunciou à presidência da UDN, criou o PL, juntou-se com o PSD e foi eleito governador em 1950. Getúlio volta ao governo, Samuel Weiner, um grande jornalista Samuel Weiner, da última hora, era o homem que visitava Getúlio quase mensalmente, e conversava muito. Getúlio chamava Samuel de o profeta, porque ele dizia, se você gritar, o povo vai com você. Bem, Getúlio veio para o poder, como disse Afonso Arinos, houve um tempo em que ele chegou ao poder nos braços do povo, e eu acreditava que ele continuaria nos braços do povo, mas ele, aí começou o salário mínimo. Getúlio decretou o salário mínimo, criou a Petrobras. Na criação do salário mínimo, os militares deram uma botada em Getúlio, ele demitiu o Jango, que era o ministro do Trabalho. Aí houve o Manifesto dos Coronéis. Getúlio era, como eu disse, chamam de cangaceiros os homens de Zé Pereira. E por que não chamam cangaceiros os homens dos caras do Rio Grande do Sul? Lá são provisórios, são pessoas que estão à disposição do fazendeiro ali para evitar furto de gado na fronteira, furto de ovelha, contrabando, tudo isso. Bem, o Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda, que tinha feito a cobertura da Constituinte todinha, ele até lançou um livro, Da Tribuna da Imprensa. Aí foi a Paulo Bittencourt, que era presidente do jornal, da Correio da Manhã. Ele disse, eu quero fazer um jornal. Ele disse, eu vou dar um título, A Tribuna da Imprensa. E Carlos Lacerda fez, tornou-se aí um grande oposicionista
o grande opositor de Getúlio Vargas. E ele era convocado, Lacerda era convocado quase diariamente para proferir palestras em colégios do Rio de Janeiro. E quem eram os capangas de Carlos Lacerda? Quem eram os seguranças de Carlos Lacerda? Eram oficiais da Aeronáutica, oficiais do Exército e oficiais da Marinha. E Lacerda saía num Vauxhall e saía 2, 3 carros com esses oficiais distribuídos. No dia 4 de agosto de 54, numa dessas saídas de Lacerda para até no colégio São José, ele, quando voltou, os homens de Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança pessoal do presidente, o presidente não tinha militar como segurança dele, não, era capanga mesmo, que ele trouxe do Rio Grande do Sul. Então, atiraram em Carlos Lacerda, feriram o pé de Carlos Lacerda, mas mataram o Major Rubem Vaz. Aí, o brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha muita força na aeronáutica, criou um CPI, uma comissão de inquérito militar. E instalou no Galeão. Aí a imprensa começou a dizer República do Catete e República do Galeão. Aí mandaram prender Gregório logo. Para entender porque a capital brasileira era no Rio de Janeiro naquela época. No Rio de Janeiro, né? Aí mandaram prender Gregório logo. E Gregório não abriu de jeito nenhum, mas eles, Lacerda astuciosamente, que era Adalto Luz Cardoso, que era o advogado de Lacerda, fizeram um jornal, e dizendo que Lutero Vargas já falou, Vargas, Lutero era filho de Getúlio, Benjamin era irmão de Getúlio. Todos eles já disseram que foi Gregório que mandou, o general Mendes de Moraes, Gregório deixaram casualmente assim, num canto onde Gregório pudesse ver. Aí Gregório, quando viu aquele negócio, aí abriu a boca e aí disse os desaforos que queria dizer, né? Zé Américo era ministro da Aviação e Obras Públicas e teve com Getúlio 2 ou 3 dias antes e pediu a Getúlio, deu 2 opções a Getúlio, ou você renuncia ou tira uma licença. No dia da reunião, no 23 de agosto, houve um bate-boca muito sério entre Zé Américo e Alzirinha Vargas. Era filha de Getúlio. E Alzirinha bate-boca com o general Zenóbio, que era ministro da guerra, Alzirinha dizendo o seguinte: vocês são 2 covardes, vocês não têm coragem de nada. Aí o ministro da Justiça era Tancredo Neves. Aí Getúlio disse, já que vocês não decidem, eu vou decidir, eu vou sair do governo, vou me licenciar. Aí entregou a caneta dele a Tancredo Neves, para Tancredo Neves redigir a nota de licença do presidente da República. Nisso, chega o Beijo Vargas, Getúlio já tem subido para os aposentos, chega o Beijo Vargas, e disse, eu venho da casa do general Ancro, e ele disse que se você, Getúlio, se licenciar ou renunciar, você vai ser preso e vai para o Galeão. Era o que Getúlio mais temia. Aí ele deu um tiro no peito. Nessa altura, Hermes, a massa que estava na rua favorável a Lacerda, favorável à saída de Getúlio, virou o contrário. Virou tudo. Ficou agora, as Forças Armadas não interviram em nada e interviram em tudo. Porque até o avião para levar o corpo de Getúlio para São Borja, Sei. eles negaram. Foi a Cruzeiro do Sul que deu um avião para levar o corpo de Getúlio até São Borja. Bem, essa revolução, essa encrenca continuou até o ano seguinte. Porque quando Juscelino foi eleito presidente da República, Café Filho, que tinha assumido no lugar de Getúlio, João Campos Café Filho, que tinha assumido, Lacerda vinha falando no seu ouvido, vamos fazer uma reforma primeiro, depois faz eleição. Mas ele não atendeu e fez eleição. Aí dizem que Lacerda conseguiu que Café Filho se licenciasse 2 ou 3 dias e botavam Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara, na presidência da República, e Carlos Luiz faria o golpe.
Aí aconteceu que no dia que Carlos Luiz assumiu a presidência da República, morreu o general Corumbé Pereira da Costa. E no enterro, na presença do ministro da Guerra, o general Lott, o coronel Bezarria Mamed fez um discurso violentíssimo contra o exército, que estava ainda acoloiado com Jango, que era comunista. Aí o general Lott pediu uma audiência ao presidente da República, 3 horas de maçada ao general Lott para atendê-lo. Quando ele ficou com o presidente disse, não, ele está exercendo uma função civil, ele é presidente da Escola Superior de Guerra. Ele não está afeto a você, ele está afeto a mim. Se tiver que punir, sou eu quem pune. Aí Lott foi para casa, conversou com o Odílio Denis, que era o general comandante no Rio de Janeiro, do 1º Exército, e fecharam o Rio de Janeiro. Carlos Luiz saiu no Cruzador Tamandaré com os ministros, inclusive Carlos Lacerda também, e foi até Santos, pensando que o Jânio, que era governador de São Paulo, tinha força para apoiá-lo, né? Mas o navio estava tão... O navio só tinha uma caldeira funcionando. Mesmo assim, foi açoitado por tiro da Fortaleza de Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né? O Lott mandou atirar para pegar mesmo. Bem, Juscelino, Carlos Luiz é afastado. Aí tem uma muito interessante de Flores da Cunha. Diz, Zé Maria Alquimim, por favor, vá na casa do vice-presidente para ver se ele tem condições de assumir, que era Café Filho, né? Aí, quando ele chegou de frente à casa do apartamento de Café Filho, estava os tanques de guerra de frente ao apartamento. Ele voltou e disse, presidente, o homem está impedido, não pode não. Aí, votaram o impedimento dele ali. O impedimento é assim, que ele não tinha condições de continuar sendo presidente, né? Sei. E botaram Nereu Ramos, que já era presidente. Então, Nereu Ramos continuou até a posse de Juscelino no dia 31 de janeiro, e depois foi nomeado ministro da Justiça para governar o estado de sítio. E Juscelino governou todo o período dele em estado de sítio. E era o Nereu Ramos, que era um político catarinense, a família Ramos no Santa Catarina é muito forte. E Juscelino, no afã de interiorizar o Brasil e fazer ligações com outros estados, botou a mudança da capital. Foi para Brasília, para o centro-oeste, Aí né? levou estrada para o Acre, levou estrada para Belém do Pará, levou estrada para Belo Horizonte. Ele foi Aí a gente já começa outra fase da política brasileira. Mas já começa outra frase. Mas sobre Juscelino é bom dizer o seguinte, que 2 militares, o capitão Lameirão e 3 militares, os majores Paulo Vitor e Haroldo Veloso, fizeram uma revolução lá em Jacareacanga, no Pará. Então, Getúlio combateu essa revolução. Juscelino combateu, de peito, acabou. Eles tinham se homiziado na Bolívia, mas com 30 dias voltaram, porque Juscelino deu um ano democrata, anistiou. Combateu, mas anistiou. Certo. Aí eles fizeram a segunda tentativa, Juscelino em Aragaça também combateu, e aí em Aragaça houve um problema, que eles desviaram um avião da Pané que ia para o Amazonas, para Manaus, e nesse avião ia o resto mortais de uma senhora muito importante lá. Aí eles ficaram num problema sério, arranjaram um avião para mandar esse resto mortais e eles foram se homiziar na Argentina. Juscelino, em 3 meses, anistiou. Aí o governo de Juscelino, que ele quis o tempo todinho, Hermes, ele quis o tempo todinho fazer Juracy Magalhães presidente, ele apoiava Juracy pela UDN, mas Carlos Lacerda não admitia Juracy de maneira nenhuma, era Jânio. Jânio, aí chegou Jânio. E deu no que deu, né? Renunciou ao governo, 7 meses depois, deixou todo mundo com cara batido no chão.
e criou um problema sério, porque os militares, a princípio, disseram: nós não empossamos Jango, foi preciso negociar. Tancredo Neves esse Jango estava na China, mas veio devagarzinho, veio pela Europa, pelos Estados Unidos, até chegar em Montevidéu. Tancredo foi em Montevidéu e arrancou de Jango um compromisso de governar com parlamentarismo. Com parlamentarismo. Aí o seguinte... Isso já é a experiência brasileira com o parlamentarismo. Aí o seguinte, toda sorte de peleguismo veio para o governo. Aí começou as centrais sindicais, o Banco do Brasil aberto para todo mundo, e Jango permitiu uma coisa que militar não aceita de maneira nenhuma. O militar não aceita o cabo do exército estar ali sentado, se um soldado passar, tem que bater continência. Então, quebraram a hierarquia das Forças Armadas, adeus Jango. Aí foi... Aí veio o golpe. Veio o golpe de 64, que esse golpe de 64, ele é consequência de 54. Sim. Ele é consequência de 54, porque não continuaram. E Lacerda continuou insistindo com a tese de que devia fazer uma reforma para poder haver eleição, não sei lá. Naquele tempo já tinha a ideia de reforma começando por eleições gerais. Era exatamente. Exatamente. Vamos fazer umas reformas e dentro de um ano ou um ano e meio a gente faz eleições gerais para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Pronto, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho no terceiro bloco do 27 segundos. Hoje conversando com o jornalista e historiador Nelson Coelho. Fique ligado, voltamos em seguida com o terceiro bloco. É rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos, nós estamos conversando com o jornalista Nelson Coelho, sabendo um pouco aqui da história, os relatos históricos da política brasileira, para entender o que é que está acontecendo hoje nesse cenário político tão confuso, tão nebuloso. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Nelson. Vamos ver agora como é que foi o dia aqui em João Pessoa, porque teve, inclusive, participação do prefeito Luciano Cartacho, hoje numa solenidade simbólica de plantação de mudas de árvores nativas no Parque Solon de Lucena, e o prefeito garantiu que esse novo parque será entregue até o final de junho. O trabalho foi desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, que produziu as mudas no viveiro municipal de plantas nativas mantido pela Prefeitura. São mudas de pau-brasil, ipê amarelo e rosa e oitizeiro, medindo entre 1,5 metro e 2 metros na área entre o Cassino da Lagoa e o começo da Avenida Getúlio Vargas. O prefeito Luciano Cartacho visitou os trabalhos, também falou sobre o prazo para o término da obra e aproveitou também para comentar a aprovação de suas contas, já que a oposição aponta um suposto superfaturamento nos valores dessa obra. João Pessoa é a cidade mais transparente do Brasil, dado do próprio Ministério Público Federal e da própria Controladoria Geral da União. E a própria Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que coloca João Pessoa como a cidade mais transparente do Estado. E melhor ainda, em 2013 nós tivemos as nossas contas aprovadas nessa semana de 2013 por unanimidade e sem nenhuma ressalva. Então vamos continuar trabalhando, fazendo o melhor pela cidade, num ano de crise, num ano de muita dificuldade, mas João Pessoa está no rumo certo. João Pessoa tem trabalhado bastante, a gente tem conseguido, estamos avançando muito na cidade, e uma prova disso é exatamente o novo Parque da Lagoa, que nós vamos entregar em julho, dentro do prazo estabelecido. Nós também falamos sobre a dissidência dos vereadores na Câmara Municipal e a exoneração de pessoas indicadas por estes parlamentares. Nós estamos trabalhando dentro de um diálogo com a bancada que veste a camisa da gestão, que tem trabalhado conosco, que tem ajudado a cidade, que conhece o nosso projeto, que está fazendo com que a cidade cresça cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, a unidade da bancada, a unidade do governo e a unidade com a cidade, trabalhando por João Pessoa. Esse é o nosso objetivo. Com relação aos cargos que eles definem na administração? Não, essa é uma discussão própria do prefeito, né? A indicação e a nomeação é um ato exclusivo do prefeito. A decisão quem toma sou eu, quem nomeia, quem exonera, isso é o prefeito. E isso é que é o mais importante, manter o ritmo forte de trabalho na cidade. Essa discussão menor sobre cargos, sobre isso, sobre aquilo, não interessa a cidade, não interessa o nosso povo. O que vale é o que nós estamos fazendo aqui, entregando a Lagoa.
Nessa entrevista, o prefeito deixou claro de que aqueles governistas que assinaram as CPIs para investigar supostas irregularidades na gestão municipal já não são considerados mais da bancada aliada na Câmara Municipal de João Pessoa. Deixa eu voltar a conversar com o jornalista Nelson Coelho, ele que é bastante experiente nessa cobertura jornalística histórica e também nesse cenário político. O Nelson Coelho acompanhou várias gerações de políticos e pode falar de cátedra sobre isso. Essa é uma posição do prefeito Luciano Cartacho que não é novidade nenhuma, né? Ou você é governo ou você não é, né? Essa coisa de bancada independente meio que não existe no parlamento. Não existe isso, não. Olha, Castelo Branco chegou, na crista do golpe de Estado, ele chegou à presidência da República, mas ele, quem conhece, ele era considerado um democrata. Tinha ódio desse negócio de ditador. Tem até uma história interessante que ele estudou na França, ele estudou no Colégio Militar Francês, Escola Superior de Guerra, falava francês muito bem. Quando De Gaulle esteve no Brasil, aí ele chamou Luiz Viana e disse: ministro, faça com que eu fique só com o general De Gaulle, que eu quero falar com ele só em particular. Aí ficou só De Gaulle, 2 metros de altura, Castelo Branco pequenininho. Aí De Gaulle disse: foi muito bom a gente ficar só, porque eu tinha muita curiosidade em saber como era um general ditador na América do Sul. Aí Castelo Branco disse: não é diferente de nós dois generais aposentados, reformados, não. Eu vou sair no dia 15, no dia 15 de março do ano vindouro. E o senhor, que planos faz? Aí fechou a cara e encerrou a conversa. Bem, mas os generais passaram um bom tempo no Brasil, né? Mas esses generais, é o seguinte, cada deputado, cada general desse que foi presidente, tinha um grupo de 5, 6, 10 deputados que açoitavam a candidatura dele à presidência da República, e em troca disso ele dava os cargos. Quando não dava civil, dava militar. Mas quando chegava na hora de uma eleição, o civil ia lá no militar e disse: olha, nós fizemos força para você, agora a gente só se elege se tiver um dinheirinho para gastar. Aí começou aí, viu, Ana? Começou aí foi insustentável, foi no governo de Costa e Silva. Eu vou contar só um aqui que foi o Vilas Boas que me contou. Vilas Boas recebeu um convite de Mário Andreasa para ir a Cuiabá. Quando chegou em Cuiabá, as classes produtoras reunidas deram um colar de brilhante à mulher do presidente. Vilas Boas fechou a cara, foi para o hotel, deixou um recado na portaria, queria falar com Mário Andreasa. E Mário Andreasa foi lá e disse: olha, se ela não devolver esse presente, eu vou detonar no Jornal do Brasil. E ela não devolveu? Devolveu. Devolveu? No outro dia de manhã arranjaram uma solenidade para ela dar uma instituição de caridade. Encontrou uma saída honrosa. Aí é o seguinte: o que falavam de contrabando feito pelo filho dele, pelo filho de Portela, um tal de Alci Portela. Portela é paraibano de Alagoinha, né? O que falavam desses caras não estava no gibi. Quando veio, ninguém sabe o que Sarney gastou para manter 5 anos de mandato. Eu sei que aqui na Paraíba, dada a políticos, eu conto 10 emissoras de rádio. 10 emissoras de rádio. Se você dá emissora de rádio, você tem que pegar dinheiro de alguém para comprar, porque você sabe que não é barato. Exato. Você tem que pegar dinheiro de alguém, tem que pegar dinheiro de um para dar o outro. Um é diretor, vamos dizer, da Eletrobras, e dá dinheiro a você para você pegar uma da Radiobras. E assim por diante. Aí isso aprimoraram no governo Collor, que terminou dando no que dando. Isso, né? No impeachment. No impeachment dele. E entra Itamar
diferente, porque Itamar, quando havia uma crítica a um ministro dele, ele mandava o ministro se renunciar. Mas ali era mais uma fase de transição, né? Era. Porque a gente começa a lembrar mesmo de FHC, né? De FHC, o seguinte, quando ele entendeu que 4 anos era pouco, não podia realizar o que ele não consolidava a reforma monetária que ele fez, né? Em 4 anos ele não consolidava. Aí foi para a reeleição, a foi triste para a experiência reeleição da reeleição. comprando cada voto de deputado a R$200 mil. Isso houve inquérito. No segundo mandato ele vendeu as teles. Aí disse que nas teles, Serjão, Zé Serra, Malan, os caras de São Paulo, botaram 4 bilhões e 700 milhões de reais no bolso, na venda das teles, né? Bem, ele não deixou as finanças em ordem. Ele ficou devendo ao Fundo Monetário Internacional. O Brasil tinha um fluxo de exportação bem maior do que a importação. Quer dizer, ainda hoje a gente, esse caos financeiro que está havendo aí, mas a gente sabe que o Brasil tem 370 bilhões de dólares depositados em bancos americanos, né? De reserva. De reserva, o fundo de reserva. E assume Lula. Eu tenho um irmão que foi muito inteligente. Ele morreu com 47 anos, mas tinha um banco. Um banco daqueles bancos que você faz no Uruguai, bota 2 agências no Brasil, uma na Avenida Paulista, outra na Avenida Rio Branco, para negociar, e você pega o portfólio das empresas que negociam com você e vai vender nas bolsas de Tóquio. Bem, ele dizia, olha, Nelson, se quem vier para o governo, se não passar pela Avenida Paulista ou pela Avenida Rio Branco, não governa. Certo. Porque não tem gente capaz para isso. E Lula só foi eleito depois que... tem uma foto, inclusive, célebre, de Lula sentado ao lado, Lula e José Disseu sentado ao lado de Roberto Marinho. Que é uma foto célebre. Eu conheço essa foto. Né? Conheço essa foto. Bem, então Lula levou gente para o governo despreparado. Me diga uma coisa, o que é que Disseu sabia de governo? Nada. O que é que Palocci sabia de governo? O que é que Dilma sabia de governo? O que a gente tem mais presente na vida de Dilma, eu sou contra o impeachment, não quero que derrube não, mas o que a gente sabia de mais presente na vida de Dilma foi que ela quebrou uma lojinha de perfume 2 vezes lá em Porto Alegre. Você sabia dessa história? Não. Pois ela quebrou uma lojinha de perfume. Conseguiu quebrar. 2 vezes. Então é o seguinte, botaram uns caras. Primeiro, o cara do sindicato. Você deve ter visto isso. Um irmão de Lula. Quer dizer, um fulano lá escutado, grampeado pela Polícia Federal. Aí o irmão de Lula vai dizer, ei, fulano, me dá 2 pau aí que eu estou liso. Quer dizer, gente totalmente despreparada para aquelas missões de importância. Deu no que deu. Deu no que vai dar ainda. Pronto, a gente vai conversar sobre o que é que vai dar ainda no próximo bloco, no 4º bloco, nesse relato histórico aqui de Nelson Coelho. Fique ligado, voltamos em seguida com o 4º e último bloco no 27 segundos. Tá bom, Tá ótimo. De volta com 27 segundos pela RCTV. Olha, prefeitos de vários municípios paraibanos participaram de um encontro com deputados hoje pela manhã, aqui na capital. Em pauta, o pedido de apoio na aprovação de matérias que estão em tramitação no Congresso Nacional. Paulo Dália é prefeito de Juripiranga, um município pequeno com apenas 10 mil habitantes e que fica a 25 quilômetros de João Pessoa. Mas apesar do tamanho, administrar a cidade não vem sendo uma tarefa fácil. As principais dificuldades hoje é a falta de recursos, são as quedas de FPM e de ICMS, né, que são as principais fontes de receita de pequenos municípios como o nosso, e que com essa crise, né, profunda que o país está passando, faz com que esses repasses venham diminuindo, né, sucessivamente. Nós estamos já há 2 anos
em recessão. Isso tem afetado realmente as fontes de receitas dos municípios e afetando também os serviços que o município oferece à sua população, que hoje não consegue mais manter, com subfinanciamento de programas, principalmente na área de saúde, e a falta desse recurso. A mesma situação também vem sendo enfrentada por outros municípios do estado. As quedas de receitas constantes vêm inviabilizando a gestão municipal. Então, eu estou no 12º ano como prefeito, final do 3º mandato, e a gente vê que os municípios sempre estiveram em crises, mas essa crise ela é diferenciada. Essa crise, na verdade, todo cidadão sente no seu próprio bolso. Então, é uma crise onde todo mundo tem ciência, mas é um momento onde as pessoas sentem mais e procuram mais da prefeitura. Diante das dificuldades enfrentadas pelas administrações municipais, a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba decidiu reunir prefeitos e a bancada federal paraibana. A ideia é pedir a aprovação de matérias em tramitação no Congresso Nacional que podem ajudar financeiramente as prefeituras. Nós temos uma pauta no Congresso Nacional que está tramitando lá há meses, que é de extremo interesse dos municípios, entendeu? Podemos dizer que até muitas delas resolvem até um pouco o problema financeiro que os municípios estão atravessando. Essa crise. Você tem, para ter uma ideia, lá nós temos agora o veto da presidente, né? Ela vetou aquela repatriação de recursos, que uma parte disso aí, 25%, seria para os municípios desse recurso, que dá em torno de 20 bilhões de reais. Entendeu? Então ela vetou a multa dos municípios. Ela tirou os municípios da contribuição dessas multas. E vai ser votado agora no dia 29 lá no Congresso Nacional esse veto. Então isso é uma das coisas que já pedimos já de antecipação, que os deputados derrubem o veto da presidenta, né, e aprove como está o texto original. O evento ainda contou com a participação do consultor da Confederação Nacional dos Municípios, que deu detalhes das matérias de interesse das prefeituras em tramitação no Congresso Nacional. Posso destacar algumas que são bem relevantes, como, por exemplo, a repatriação de recursos do exterior, né, das divisas. As pessoas, foi votada uma lei no final do ano passado que permite, por um prazo, que pessoas que tenham dinheiro no exterior sem ter sido declarado, que elas possam trazer esse dinheiro de volta, pagarão um valor de imposto de renda e pagarão uma multa e legalizariam esse dinheiro. A parte do imposto de renda já é repartida com estados e municípios, na parte dos municípios em 24,5%, então de cada R$100, 24,5% já entraria via FPM para todos os municípios do país, e a parte das multas, infelizmente a presidenta Dilma vetou essa repartição com estados e municípios. Dos parlamentares convidados, apenas 2 compareceram no encontro. Entre eles estava o deputado federal Efraim Filho, que defendeu a união da bancada federal do Estado para a aprovação das matérias. Nós não podemos levar para a vida das pessoas as disputas políticas. As cores de bandeira elas devem ficar guardadas para o tempo da eleição. Se é a amarela, vermelha, laranja ou azul, isso fica para o tempo da eleição. Depois disso, nós temos que estar todos unidos em prol de melhorar a situação dos municípios paraibanos em especial. Ok, bom, vamos voltar a conversar com o Nelson Coelho, jornalista e historiador. Estamos falando aqui sobre os ciclos das crises brasileiras, né? E estávamos falando já a chegada aí de FHC, de Lula ao poder. E Lula passou relativamente bem no primeiro mandato, no segundo mandato, né? Saiu com um grau de aprovação histórica, 80%, né? Mas o que é que foi que deu errado, Nelson? Deu errado aquilo que eu disse, são pessoas incapazes. E pessoas que a folha corrida dele não resiste nem ao sargento Tapa. Se o sargento Tapa investigar, vai chegar à conclusão que os caras não prestam. Então, deixaram, de uma certa forma, não deixa de alguém ter dito, presidente, cuidado com fulano. Não deixa de alguém ter dito. Aí ela chama o cara, o que é que tá vendo? Não, eu dei um dinheiro, mas foi para a sua campanha. Eu dei um dinheiro, mas foi para Zé Genuíno. Dei um dinheiro, mas foi para Palocci. Não tem perigo dela não saber. Ela sabe. Ela sabe. Agora, o problema maior que eu acho é a falência da classe política.
Porque tem uma crise de moral, de ética, de furto, de tudo quanto é ruim, e a classe política deixando o parlamento deixando que o judiciário redija as leis. Claramente essa decisão de Marco Aurélio foi uma interferência no poder legislativo, né? Você tem que instalar o impeachment contra Michel Temer. Indébito. Então, o que está acontecendo? Tudo está passando. O presidente da República não tem mais autoridade para nomear um ministro? O artigo 37 da Constituição diz que é de livre-arbítrio a nomeação pelo presidente da República de seu ministro. Então, o poder político está fracassado. Você tem um presidente do Senado denunciado, tem um presidente da Câmara denunciado. Eu diria enlameado. Tem o PT, 20% do seu efetivo lá na Câmara, também envolvido. Quer dizer, se o Supremo trabalhar até 2020 ou 2022, não vai dar conta dos processos que tem, viu, Hermes? Agora, o pior que eu acho é o seguinte, é ditar a regra para a Câmara dos Deputados. Ditar a regra para a Câmara dos Deputados. Houve uma coisa que o poder civil, o poder parlamentar, o Congresso Nacional, aquela questão da delação premiada de Delcídio do Amaral, aquilo o presidente do Senado entregou o poder ao judiciário. Era para ter dito ao presidente do judiciário, olha, isso é um problema nosso, interna corpore, nós vamos punir. Mas não entregou. Aí, quando um ministro desse amanheceu o dia com a chinela virada para trás, manda prender Renan e Eduardo Cunha. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, que já deviam estar presos, né? Mas vai ser um ministro que vai mandar prender, não vai ser o poder onde ele transita, onde ele preside. Esse é o que devia, na minha opinião, o que devia funcionar. Tá. Agora eu quero ver a opinião do jornalista que é experiente, que já acompanhou vários momentos da política brasileira. Queria ouvir sua opinião. Dilma cai? Eu acho que não. Não acho que passa o impeachment? Eu acho... Nem pelo processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral? Pelo processo. Aí está certo. Pode ser. Aí pode ser. Seria cassado os dois. Seria cassado o registro da chapa. Isso. O registro da chapa. Mas o poder que ela deu a Lula intramuros, o poder que tem o Jacques Wagner, você nem pode brincar com o Jacques Wagner, foi um cara que chegou na Bahia e derrotou o Carlos Magalhães. Exatamente. Quer dizer, ele é sabido, né? Sabe do métier. Quer dizer, eu acho que ela consegue os 172 votos, 172 votos, eu acho que é uma margem mínima, né? Se ela não conseguir 172 votos... Então, fazendo uma opção... Eu tenho um primo que é advogado no Supremo. É muito moço ainda, é Eduardo Caixeto Marinho da Nóbrega. O pai dele é meu primo legítimo. Eduardo disse, Nelson, ninguém sabe quem tem mais poder. Se é Dilma ou se é Eduardo. Mas Cunha. Mas eu vou dizer a você, Dilma tem mais dinheiro. Dilma tem mais dinheiro. Verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Quer dizer, então é o seguinte, mesmo ela lambendo na sarjeta, porque a mulher inventou de enfrentar a justiça. A justiça não se enfrenta. A justiça se dialoga com ela, se escreve. Você não pode falar para um juiz, eu quero isso e isso. Não, você tem que ser advogado, sabe disso. A conversa de um advogado... Tem que peticionar. Exatamente. É por escrito. Por escrito. Né? Agora, Nelson, qual o futuro do Partido dos Trabalhadores, do PT? Se Lula sobreviver, ainda tem um futurozinho. Mas se não sobreviver, o primeiro presidente da República que tiver... Porque aqui no Brasil é um negócio interessante. Fernando Collor de Mello, quando foi candidato à presidência da República, tinha 35 deputados. Isso. 3 meses depois que estava na presidência da República, o Partido da Reconstrução Nacional PRN
tinha 165 deputados. Olha, E aí, quando ele deixou o poder, zerou, né? Zerou. Zerou. O partido se acabou. Acabou, é verdade. Pois é, então, o que eu acho é o seguinte, veja mesmo, a Paraíba tem uns exemplos assim que a gente deve, porque a democracia só se realiza quando você tem coragem de disputar. Antenor Navarro, nomeado para o Zé Américo, mas chegava em São Paulo, esculhambava o presidente da República, que não fazia eleição, e o presidente chamava Zé Américo, disse, aquele rapaz da Paraíba está... Olha a entrevista que ele deu. Antenor, Maris, Ronaldo, que teve coragem de enfrentar em 1990, teve coragem. Maris, que teve coragem de enfrentar a própria Revolução e a eleição direta em seguida, e Ricardo Coutinho. E sem você deixar de lembrar o seguinte, que você não... É um grupo político, Cunha Lima, é um grupo político forte, mas você não pode dizer que eles vieram devagarzinho, eles vieram da base. Eles chegaram no topo, Deus sabe quanto eles... Agora, você pega o poder como Ivan Bichara, quer dizer, Américo, né? Na eleição de Ivan Bichara, Juarez Faria foi falar com o Zé Américo, ele não deu nem atenção. O Juarez era o candidato de João Agripino, né? Não deu nem atenção. Então, o que acontece é o seguinte, tem bons quadros, porque eu se vi do lado de lá do balcão e do lado de cá do balcão. Quer dizer, você não pode ser responsável direto por o que um secretário faz. Vou dar um exemplo aqui a você. Eu era superintendente da União e cismei de fazer uma capela lá na União. Fazer uma capela, aí botei o nome da capela Nossa Senhora de Fátima. Por que eu botei Nossa Senhora de Fátima? Não foi em função da primeira-dama ser Fátima, não. Eu botei porque eu fui interno no colégio de padre, no tempo que passou a Virgem Peregrina Nossa Senhora de Fátima, que viajou o mundo inteiro. Eu, Marcondes Gadelha, meu irmão Nilton, Paulo Pontes e Pojuca Pontes, todos nós éramos congregados marianos, andava com aquela fita azul no pescoço, é um medalhão aqui. Nossa Senhora de Fátima. Sim. E digo, aí eu chamei Zé Maranhão para fazer umas inaugurações lá. Tem um preto que trabalhava lá na União, chamado Antônio Menino, de Itaperuá. Esse preto trabalhou 55 anos na União. Eu fiz uma praça, gastei 70 mil contos na praça, botei a estátua dele no meio da praça. Aí queria fazer a igreja, aí fiz a igreja. A igreja eu não gastei um puxão da União, porque eu pedi a Fred Galdense as cadeiras, pedi não sei quem, e arrumei, e ficou bem bonitinha. Sabe o que é que serve hoje lá, a capelinha que eu fiz? Para juntar troço velho. Aí eu pedi o padre Adinaldo, vá lá e leva a santa. Para pelo menos aproveitar. Vá lá e leva a santa. Né? E o seguinte, Hermes, eu tenho uma folha de serviço prestada da Paraíba. Eu vim ser oficial de gabinete do governador com 18 anos de idade. O governador era? Pedro Gondim. Pedro Gondim. Eu fui administrador da penitenciária Modelo com 23 anos de idade. Fui presidente da Casa do Estudante com 25 anos de idade. Fui superintendente da União 3 vezes. Quer dizer, fui assessor do governador, oficial de gabinete, tudo isso. E tem história para contar, tem muita história. Que eu falar a você, assim, que eu quero concluir o meu raciocínio anterior. O governador está lá sabendo que eu estou fazendo uma capela? Está lá sabendo que eu estou fazendo uma praça? Não. Eu fiz a praça para homenagear Antônio Menino e durmo tranquilo com isso, porque eu era oficial de gabinete, Pedro Gomes chegava às 6h30 da manhã, vá ali na União e traga 2 diários oficial. Chegar lá, estava Antônio Menino. Roupa branca, gravata preta, um chapéu preto na cabeça. Eu disse, eu estou aqui porque o governador mandou buscar 2 diários oficiais. Menino, isso é para o governador mesmo. Quer dizer, eu me apaixonei por Antônio Menino.
Hermes, eu agradeço a você, agradeço ao Sistema Correio, agradeço aos nossos companheiros de produção aí e desejo que você tenha cada vez mais êxito na sua missão de jornalista e que você leve um abraço para a sua senhora e um beijo no coração de Beatriz. Ok, muito obrigado. Nelson, valeu pelo papo, muito obrigado aí, essa verdadeira lição da história brasileira, contada aí por Nelson Coelho em detalhes no programa de hoje, no 27 segundos desta sexta-feira, aqui na RCTV, canal 27 da NET Digital. Nós chegamos ao final do 27 segundos, mais uma vez agradecendo a audiência de todos os telespectadores. Na próxima segunda-feira eu estou de volta aqui, 9 da noite, juntamente com Lena Guimarães, o Wellington Farias, José Vieira Neto e uma entrevista exclusiva com o prefeito Luciano Cartacho, ao vivo aqui no Rede Debate. Fique com a programação da RCTV, do seu jeito, para você.